Agora, professor, um dos caminhos do Estado, aí se referindo ao Equador, e não só ao país no caso, mas não só a outros países, mas Estado na função de união de governo, ah, o objetivo seria tentar enfraquecer essas organizações. Qual seria o caminho usado por esses estados, países, o governo, ou seja, para tentar diminuir a força e acabar com essas organizações? Ou isso é impossível? Olha, eu não creio que seja impossível, mas certamente é um nó que a gente, estou falando de novo da América Latina, a grande quantidade da violência homicida no mundo concentra-se nessa. Eu vou colocar as Américas, já que os Estados Unidos também estão nesse mapa, de alguma maneira, né? É um país também muito violento. É um nó que a gente precisa desatar ainda. Eu acho que tem alguns indícios do que pode ser boa política de enfrentamento de duas coisas, tá? Eu vou separar aqui no tom do que eu estava falando na outra resposta. O enfrentamento do crime é uma coisa e o enfrentamento da violência é outra coisa. As duas precisam ser feitas. Eu daria prioridade, se fosse um formulador de política pública, né? Sou mais um avaliador dessas políticas, primeiro a redução da violência, quer dizer, estancar essa quantidade de mortes inacreditável com a qual a gente convive em países como o nosso aqui, o Brasil, em países como o Equador, a Colômbia, já falei outros exemplos aqui. A gente tem casos de melhora nesses índices, né? Não necessariamente vai representar uma diminuição na capacidade de influência do crime organizado. E esse é um dos dilemas importantes dessas políticas. Porque, como eu estava falando, eventualmente algumas formas de combater o crime organizado eventualmente puxam a violência para cima. Quando se tratam de confrontos, trocas de tiro, operações repressivas, né, que às vezes prescindem, digamos assim, de uma proteção das populações que estão ali envolvidas. Sobre o crime, eu acho que é um processo de longo prazo. E daí a gente também acho que tem, discursivamente, digamos assim, né, algumas fórmulas, mas a gente não tem visto elas serem colocadas em prática muito. É o combate aos circuitos financeiros do crime, então combater a lavagem de dinheiro, conseguir impedir de alguma forma que esse dinheiro que é produzido de forma ilícita entre na economia, né, de maneira lícita, então regando outros mercados. Esses fluxos são muito difíceis de mapear, o dinheiro, né, caminha por essas fronteiras, se é que a gente pode chamar de fronteiras entre o lícito e o ilícito, de maneira muito livre e, eventualmente, isso, né, trazendo benefícios para determinados mercados, determinadas populações, que, então, vão resistir a essa forma de combate. Buscando, eu acho que de alguma forma, concertação internacional, porque esse combate não vai ser feito só em um país. Veja o Equador, né? Ele não é nem um grande produtor de coca, como eu estava falando, nem é um grande mercado consumidor. Ele deu o grande azar de estar no meio do caminho, digamos assim, né? Entre a Colômbia, o Peru, a Bolívia, que são os três grandes produtores de coca no mundo, e os grandes mercados, particularmente, vamos colocar aí os Estados Unidos, né? Então, esse combate vai ter que ser feito também nos países de destino dessas mercadorias ilícitas, e aí eu estou falando principalmente dos Estados Unidos, América do Norte, né, e da Europa, que são os grandes mercados consumidores de drogas ilícitas no mundo, incluindo a cocaína, que é, como falei, por azar nosso, a droga que geograficamente calhou de ser produzida na América do Sul.